Olá, irmãs e irmãos, muito boa noite. Estamos aqui mais uma vez para darmos continuidade ao nosso estudo da palavra a respeito da oração. E eu convido os irmãos e irmãs nesta noite para juntos aprendermos a palavra do Senhor mediante a ação do seu Espírito Santo neste dia 2 de novembro de 2022, com um tempo aí frio, né? Algo meio inesperado para essa época do ano. Contudo, nós estamos aqui querendo aprender mais da palavra do Senhor. E eu quero convidar você, cara irmã, caro irmão, para juntos orarmos e darmos início então nesta nossa caminhada. Vamos orar? Senhor, nós te somos gratos pelo privilégio que temos de meditar na tua palavra. E queremos, Senhor, nesta noite, meditar e ouvir aquilo que o Senhor tem para nos dizer, para que sejamos discípulas e discípulos de Jesus que obedecem a sua palavra. Portanto, Senhor, fala conosco nesta noite, mediante a ação do teu Espírito Santo, na leitura e na meditação da tua palavra. Rogamos, ó Deus, as tuas bênçãos sobre a nossa vida e que também, Senhor, coloquemos em prática aquilo que nós aprendemos nesta noite. Oramos assim, em nome do Senhor Jesus. Amém. Eu gostaria de iniciar aqui então este momento orando com os irmãos e irmãs a partir de um texto bíblico que se encontra lá no trecho do profeta Isaías, no capítulo de número 43, que diz assim: Mas agora, assim diz o Senhor, que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Por teu resgate dei o Egito e em teu lugar a Etiópia e Sebá, visto que foste precioso aos meus olhos e és digno de honra e eu te amo, portanto darei homens por ti e os povos pela tua vida. Não temas, pois porque eu sou contigo, trarei a tua descendência desde o Oriente até o Ocidente. Até aqui, até o versículo de número 5. Bom, esse trecho é um trecho muito bonito, aqui onde o Senhor se declara como o único Salvador de Israel e nos dá algumas indicações muito preciosas, principalmente a partir nós que somos então cristãos e que temos uma leitura do Antigo Testamento com base no Novo, que o Senhor caminha conosco a partir de Jesus Cristo e o seu Espírito Santo em nós. Então, algumas palavras aqui, irmãos e irmãs, muito importantes. Não temas, porque eu sou contigo. Chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, serei contigo. Pelos rios não te submergirão, pelo fogo não queimarás. Porque eu sou o Senhor teu Deus, teu Salvador, e visto que foste precioso aos meus olhos, e és digno de honra, e eu te amo. Bom, é com base nesta garantia que nós vamos responder ao Senhor. Confiamos na tua palavra, confiamos no teu amor em Cristo Jesus, confiamos na ação do teu Espírito Santo na nossa vida, e por isso oramos, Senhor. Oramos para que as pessoas que estão enfermas sejam curadas, as que estão em crise sejam conduzidas neste processo pelo Senhor,
e que elas possam encontrar então a estabilidade para as suas vidas no Senhor. Portanto, oremos neste instante, irmãos e irmãs, sabendo das promessas do Senhor. Santo e eterno Deus, louvado seja o teu nome, Senhor Jesus, pela ação do teu Espírito Santo nas nossas vidas. Queremos, ó Deus, nesta noite agradecer ao Senhor pelo teu grande amor e cuidado para conosco, pelas tuas promessas que se cumprem na nossa vida, pelo teu grande amor derramado em Cristo Jesus, nosso Senhor, nosso Salvador, nosso Supremo Pastor. Queremos, Senhor, nesta hora, responder a esta declaração tão amorosa do Senhor para com seu povo, com a nossa fé. Fé de que o Senhor caminha conosco, fé que o Senhor está nos amparando, fé que o Senhor ouve aquilo que nós colocamos diante do Senhor. Porque a tua própria palavra nos ensina que o teu Espírito Santo está agora intercedendo por nós com gemidos inexprimíveis. É diante disso, com fé, que oramos ao Senhor, em nome de Jesus, em favor da vida do reverendo Gessé, para que ele seja curado. Seu estado de saúde é extremamente, implica extremos cuidados, está extremamente sensível, Senhor, e nós pedimos uma intervenção do Senhor na vida e na saúde do reverendo Gessé. Cuida da Conceição, cuida dos filhos do reverendo Gessé, abençoa e sustenta esta família, Senhor. Oramos pela Nielce, oramos, Senhor, pelo nosso irmão Fernando, oramos, Senhor, pela nossa irmã Érica, oramos, Senhor, por tantos outros e outras pessoas que estão enfermas, gente que está aí, Senhor, lutando com uma enfermidade física, espiritual, na sua área emocional, da sua saúde mental, Senhor, gente que está abatida, gente que está, enfim, atravessando um momento de angústia, de dor, de sofrimento. Consola, conforta, cura, restaura, renova e abençoa em nome de Jesus. Abençoa também a vida das nossas famílias, Senhor. Abençoa os nossos vínculos familiares, esposo, esposa, filhos, pais e filhos, filhos e pais. Abençoa, Senhor, as nossas famílias, livra-nos do mal, abra as janelas dos céus com bênção sem medida, para que possamos ter, Senhor, e repartir com aqueles que estão necessitados, para que haja aquilo que existe na Tua palavra e nenhum necessitado havia entre eles. Senhor, essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Bom, oramos, respondendo com fé aquilo que o Senhor nos ensinou. E agora eu gostaria de ler com os irmãos e irmãs um trecho muito significativo a respeito da oração, lembrando que nós estamos aqui meditando neste livro do reverendo José Carlos Pezzini, que é Oração, e hoje nós vamos estudar um pouquinho o capítulo de número 5, Oração, uma resposta à iniciativa divina. Já lemos aqui e já estudamos algumas quartas-feiras passadas, né? O capítulo 1, Descobrindo o Prazer de Estar com o Pai. Vimos como Deus nos convida a sermos parceiros dele, a certeza de sermos ouvidos, orar sempre e não desanimar. Deus responde às nossas orações. Isso foi no capítulo 1. No capítulo 2, repensando o nosso conceito de oração, aprendendo a orar então com Jesus. Este foi o nosso capítulo 2. No capítulo 3, o José Carlos Pezzini nos fala do experimentando a paz em meio às lutas. Uma situação aqui bem significativa, como que a gente passa por todo este processo. No capítulo 4, desenvolvendo intimidade com o Senhor, vimos aqui algumas situações bem significativas a respeito de como nós nos colocamos diante do Senhor, como que nós podemos separar um tempo, como isso é significativo no nosso desenvolvimento de intimidade com o Senhor. E hoje, neste capítulo de número 5, nós vamos aprender um pouco a respeito da oração, nesse sentido de que nós oramos
respondendo a uma iniciativa divina. Como que é isso, né? Porque nós aprendemos a orar de uma forma em que tem que sair algo do coração, e tem mesmo, né? E algo da nossa cabeça, mas se nós formos pensar bem, como que isso se dá, né? Como que nós aprendemos isso ao longo da nossa história e como nós podemos repensar e ir além destes conceitos que nós aprendemos? Eu queria propor para você, então, se atentar para este momento em que nós vamos desfrutar aqui da palavra do Senhor, para repensar um pouco esse aspecto da oração, nesse sentido de ter a oração como uma resposta a uma iniciativa divina e como isso pode ser significativo para o nosso crescimento espiritual e para o desenvolvimento da nossa espiritualidade. Bom, queria ler com vocês então o livro do profeta Daniel, capítulo de número 9, leremos do versículo 1 ao 19. É um texto longo, mas ele é um texto que tem implicações bem significativas para o nosso estudo nesta noite. Bom, vamos lá. Daniel, capítulo 9, do versículo 1 ao 19. Diz assim: No ano 1º de Dario, filho de Assuero, da linhagem dos Medos, o qual foi constituído rei sobre o reino dos caldeus, no ano 1º do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos de que falara o Senhor ao profeta Jeremias, que haviam de durar as desolações de Jerusalém, era de 70 anos. Eu, pois, dirigi o meu rosto ao Senhor Deus para o buscar com oração e súplicas, com jejum e saco e cinza. E orei ao Senhor meu Deus e confessei, e disse: Ó Senhor Deus, grande e tremendo, que guardas o pacto e a misericórdia para com os que te amam e guardam os teus mandamentos. Pecamos e cometemos iniquidades, procedemos impiamente e fomos rebeldes, apartando-nos dos teus preceitos e das tuas ordenanças. Não demos ouvidos aos teus servos, os profetas, que em teu nome falaram aos nossos reis, aos nossos príncipes, aos nossos pais, como também a todo o povo da terra. A ti, ó Senhor, pertence a justiça, porém a nós a confusão de rosto. Como hoje se vê, os homens de Judá, os moradores de Jerusalém e a todo Israel, aos de perto, aos de longe, em todas as terras para onde os tens lançado, por causa das suas transgressões que cometeram contra ti. Ó Senhor, a nós pertence a confusão de rosto. Aqui a confusão de rosto, na sua versão, pode estar o corar de vergonha, tá bom? Vou repetir então o versículo 8. Ó Senhor, a nós pertence a confusão de rosto ou o corar de vergonha, aos nossos reis, aos nossos príncipes e a nossos pais, porque temos pecado contra ti. Ao Senhor, nosso Deus, pertence a misericórdia e o perdão, pois nos rebelamos contra ele. E não temos obedecido à voz do Senhor, nosso Deus, para andarmos nas suas leis, que nos deu por intermédio dos seus servos, os profetas. Sim, todo Israel tem transgredido a tua lei, desviando-se para não obedecer à tua voz. Por isso a maldição, o juramento que está escrito na lei de Moisés, servo de Deus, se derramou sobre nós, porque pecamos contra ele. E ele confirmou a sua palavra, que falou contra nós e contra os nossos juízes que nos julgavam, trazendo sobre nós um grande mal, porquanto debaixo de todo o céu nunca se fez como se tem feito a Jerusalém. Como está escrito na lei de Moisés, todo este mal nos sobreveio, apesar disso, não temos implorado o favor do Senhor nosso Deus para nos convertermos de nossas iniquidades e para alcançarmos discernimento na tua verdade. Por isso o Senhor vigiou sobre o mal e o trouxe sobre nós, pois justo é o Senhor nosso Deus em todas as suas obras que faz, e nós
não temos obedecido à sua voz. Na verdade, ó Senhor, nosso Deus, que tiraste o teu povo da terra do Egito com mão poderosa e te adquiriste nome que hoje se vê, temos pecado, temos procedido impiamente. E, Senhor, segundo todas as tuas justiças, apartaram-se a tua ira e o teu furor da tua cidade de Jerusalém, teu santo monte. Porquanto, por causa dos nossos pecados e por causa das iniquidades de nossos pais, tornou-se Jerusalém e o teu povo um opróbrio, uma vergonha, para todos os que estão em redor de nós. Agora, pois, ó Deus nosso, ouve a oração do teu servo e as suas súplicas, e sobre o teu santuário assolado, faze resplandecer o teu rosto por amor do Senhor. Inclina, ó Deus, os teus ouvidos e ouve. Abre teus olhos e olha para a nossa desolação e para a cidade que é chamada pelo teu nome, pois não lançamos as nossas súplicas perante a tua face, fiados em nossas justiças, mas em tuas muitas misericórdias. Ó Senhor, ouve. Ó Senhor, perdoa. Ó Senhor, atende-nos e põe mãos à obra sem tardar, por amor de ti mesmo. Ó Deus meu, porque a tua cidade e o teu povo se chamam pelo teu nome. Amém. Vamos orar mais uma vez. Senhor, em nome de Jesus, queremos nesta hora colocar diante de ti as nossas vidas em total silêncio e aprendizado diante do Senhor. Os nossos ouvidos estão atentos à voz da tua palavra que já foi proclamada. Agora, Senhor, queremos ouvir mais, que o teu Espírito Santo trabalhe esse texto nos nossos corações para que o possamos responder com fé em atitudes práticas na nossa vida. Oramos assim, em nome de Jesus. Amém. Bom, um texto longo, né, irmãos e irmãs? Já de muito. E eu queria dizer o seguinte para os irmãos. Bom, nós precisamos entender que a religião instrumentalizou, de certa forma, os meios de comunicação que temos para com Deus. E quando eu falo instrumentalizar, ela se apropriou e aquilo que nós deveríamos ter pura e simples da palavra para o nosso coração foi então acrescentada, foi sendo então incrementada com, vamos dizer assim, ferramentas humanas para então direcionar a vida dos cristãos. E a partir daí, os cristãos pensam que estão servindo a Deus, mas na realidade eles servem a uma determinada religião. Por quê? Porque estes meios, esta religião e esta que opera aquilo que nós chamamos de palavra de Deus, pega estas ferramentas, esses instrumentos e de alguma forma desvirtua, incrementa para que aquelas pessoas fiéis ao Senhor, de boa fé, sejam então enganadas, sejam então deixadas de lado neste processo e servir a Deus então passa a ter um pedágio, passa a ter um custo, passa a ter então uma incidência no qual nós precisamos desta expressão, desta religião para então chegarmos a Deus. E o que nós podemos perceber é que não houve somente essa instrumentalização, vamos colocar, dos bens de fé e salvação, mas também a comercialização. É por isso que os irmãos veem que eu vou orar por você, basta você me dar uma oferta, e transformar também a oração no meio mercantil, como se ela fosse algo a ser comercializado. Então pegou-se a oração, que é esse elemento maravilhoso, potente, divino,
maravilhoso da ação de nosso Deus mediante o Senhor Jesus Cristo, que nos ensinou a orar, para então ser incrementada com algumas situações e comercializada. E uma dessas faces, dessa incrementação que eu falo para os irmãos e irmãs, é que a oração passou a ser comercializada. O que isso quer dizer? Temos que ir a Deus, porque senão nós não vamos ganhar nada. E a oração conforme Jesus nos ensinou, é ir até Deus por aquilo que Ele é. E Ele é Pai Nosso. E Ele é Santo. Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Então Jesus nos ensina a ir até Deus por aquilo que Ele é. Por aquilo que Ele é. Como um ato de adoração, ou seja, é a expressão da nossa fé no dia a dia. A oração é uma dessas expressões. Então, e aqui o que nós temos é que quando nós nos entregamos à oração, visando receber de Deus alguma coisa, nós estamos indo numa tática de barganha, que muitas religiões assim têm. Eu vou para tal divindade e vou oferecer tal coisa para receber tal coisa. Acontece que na palavra de Deus, na Bíblia, ele se diferencia exatamente porque a iniciativa sempre é de Deus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Nós vamos comemorar daqui um dia o Natal. O Natal é o Emanuel, o Deus conosco. É o Deus que desce para salvar o ser humano. Bom, então, diante disso, nós temos que retirar esta comercialização, essa instrumentalização da religião, dos bens de salvação e daquilo que nós entendemos como as disciplinas espirituais, o jejum, a oração, a solitude, a meditação. Tirar esta instrumentalização e retirar esta comercialização, se é que nós podemos usar esse termo que inclusive o Pezzini aqui usa no seu livro. Bom, diante disso, como que é então, o que isso resulta, melhor dizendo? Bom, se nós pegarmos essa questão da comercialização, nós resultamos num toma lá da cá, toma lá da cá, toma lá da cá. Eu oro para receber de Deus, eu oro para receber de Deus, eu oro para receber de Deus. O que isso tem produzido no meio da igreja? Uma tremenda frustração. Que Deus é esse, que o povo ora, jejua e ele responde, e ele não responde melhor do jeito que eu pedi que fosse. Como é que esse Deus, do qual a gente buscou, a gente orou, a gente fez tudo certinho, nós seguimos a cartilha, nós fizemos tudo aquilo que deveríamos fazer, daquilo que a religião nos ensinou, nós oramos, jejuamos, buscamos, e Deus não respondeu da forma como nós queríamos. O que isso resulta? Isso resulta em frustração. E ao resultar numa frustração, o que nós temos visto dentro da igreja é um tremendo esfriamento espiritual, aonde as pessoas vão tão pura e simplesmente não pelo compromisso de que nós estamos em um relacionamento profundo de amor com o Senhor, mas de um relacionamento comercial, de um relacionamento de toma lá da cá. Eu vou lá, pago meu dízimo, eu dou minhas ofertas, eu faço lá alguma coisa e espero receber uma boa música, uma palavra que nos dê inspiração para viver a semana e tudo bem, parou por aí. E não é assim aquilo que a oração, aquilo que a palavra, aquilo que o próprio Jesus nos disse. Há algo mais a ser vivido. Não é? E há algo mais para essa nossa vida, irmãos e irmãs. Há algo mais. E eu gostaria, sobre justamente este algo mais que o Pezzini nos oferece através deste capítulo, não é? Que é oração, uma resposta à iniciativa divina. Bom, por que é responder a Deus? Bom, a oração, então, é, na verdade, uma resposta à iniciativa divina que nós conhecemos pela palavra. É aí que entra o nosso texto. E o texto entra justamente quando nós percebemos que o Daniel, profeta do Senhor, exilado na Babilônia, ele então se dá conta de que
ele está debaixo de uma profecia que foi dada lá atrás. Então, onde que ele percebe? Onde que ele percebe o seu lugar na história? Onde ele percebe o seu lugar com o Senhor? Aonde ele percebe que existe aí alguma situação? Na leitura da palavra. Então, diz o texto que eu, Daniel, entendi. Lá no versículo de número 2. Entendi pelos livros que o número de anos de que falava o Senhor ao profeta Jeremias. Então, Jeremias, que foi praticamente execrado por toda Jerusalém, que vivia uma prosperidade e tudo mais, e Jeremias dizia que o povo seria exilado, e o povo não se deu conta. O povo falou que não tinha nada a ver, e que o povo falou que Deus estava abençoando, que aquilo ali mesmo era... E Jeremias falando e apontando os pecados do povo, e o povo não ouviu. Daniel, então, anos depois, ele olha a palavra do Senhor e se dá conta: é isso aqui que está acontecendo comigo. Bom, Senhor, se é isso aqui que está acontecendo comigo, o que ele fez? Olha lá, era de 70 anos. Eu, pois, versículo 3, dirigi o meu rosto ao Senhor Deus para o buscar com oração e súplica, com jejum e com saco e com cinza. O saco e cinza aqui é um sinal de arrependimento, né? De humilhação diante do Senhor. E aí ele ora ao Senhor, e aí alguma coisa é que a gente precisa entender, que é esse fenômeno que acontece nas igrejas. Então a palavra de Deus é pregada. Como que ela é pregada? É pregada para satisfazer um certo número de pessoas que vão lá para ouvir o que querem ouvir. Então, o que nós temos hoje, dentro deste contexto brasileiro de igreja, é a busca por um evangelho de conveniência. É a busca para... Eu vou lá simplesmente para que Deus possa falar aquilo que eu quero ouvir. Como se Deus não conhecesse as nossas necessidades. Entenderam? É aqui que a coisa começa a ficar um pouco desarrumada. E aí o sujeito vai dizer: mas eu vou lá, paguei certinho as minhas ofertas, fiz até uma oferta grande lá para a igreja, doei algumas coisas lá, e cadê que Deus agiu na minha vida? Entenderam? E é justamente a partir disso, e não só de orações, mas de orações recebidas, muitas vezes por outras pessoas, que vão buscar orações de profecias, profetisas, profetas, e porque assim diz o Senhor, Deus te disse isso, Deus te disse aquilo, e aí o sujeito chega e fala: bom, cadê Deus? Não aconteceu nada. E o número de gente que abandona a igreja é cada vez maior. Se os irmãos olharem para as estatísticas, cresce no IBGE assustadoramente o número de gente que se diz, né, que não tem religião nenhuma. Justamente porque desacreditaram de uma série de fatores que buscaram e não tiveram. Por quê? Porque foram criados, foram orientados, receberam exatamente esta oração. Receberam exatamente esta orientação, melhor dizendo, de que a oração é um toma lá da cá, e que se o sujeito não teve é porque faltou fé. E ainda, tem mais essa, né? E ainda culpabiliza o sujeito. O sujeito da casa, da carro, contribui, e continua enfermo, e continua atravessando uma crise no casamento, crise com os filhos, crise financeira, ele continua tudo isso, e aí o sujeito fala: mas porque você não está tendo fé? Não é assim que funciona. Vamos ver aqui, por essa lição, por esse momento que nós estamos vivendo aqui, por essa lição que nós estamos aprendendo, como que nós devemos e podemos proceder diante da oração. Bom, 3 lições, 3 aspectos da desilusão do povo de acordo com esse texto. A primeira desilusão aqui é que o povo não tinha mais esperança em Deus. Todo Israel, versículos 11 a 13, né? Desviando-se para não obedecer a tua voz. Não obedecer. Eles não deram ouvidos à advertência divina. Então, essa é uma primeira questão importante aqui da desilusão. O povo vive sem esperança porque quis ouvir muito mais o seu coração do que o coração do Senhor. Depois,
Há também uma menção aqui muito significativa que o Lutero faz, que o Pezzini faz de Lutero, quando ele vai dizer assim, Lutero faz um artigo dizendo assim, a igreja cativa em Babilônia. Ele destaca que os poderes do mundo tinham capturado a mente e o coração dos crentes de sua época de tal forma que eles estavam cativos pela força de outros deuses. Martinho Lutero via uma similaridade entre o que aconteceu com o povo de Israel e o que estava acontecendo com seu povo. Lutero percebeu que as pessoas da sua época estavam vivendo sem prestar atenção aos princípios da vida apresentados pelo Senhor nosso Deus. E isso nós podemos observar também no meio da nossa, vamos dizer assim, deste meio evangélico que se nomeia evangélico brasileiro. Cresce assustadoramente o número de evangélicos, mas não abaixa. A questão da violência, da corrupção, que também não abaixa. Muito pelo contrário. Parece que estas situações elas aumentam também proporcionalmente. O que está errado? Será que não há uma falta aqui de atentar àquilo que é a palavra de Deus? Um segundo aspecto na oração de Daniel, e que a gente precisa atentar, é que as pessoas muitas vezes se sentem envergonhadas porque se sentem presas, né? E a expressão que eu usei aqui com os irmãos, na minha Bíblia, aqui na versão que eu estou usando, está dizendo no versículo de número 7, né? A nós pertence a vergonha. Versículo 8, a confusão de rosto, que é o corar de vergonha. Não é? Às vezes a gente percebe que errou e desiste. Desiste. Não vou mais me dar afinco. Fiz com tanto afinco, fiz com tanta coisa e aí cometi alguma coisa errada. Não quero mais olhar para Deus. Não quero mais voltar. Aí a gente se sente culpado, envergonhado. E muitas vezes outros nem se sentem envergonhados. E talvez muitos caem numa rotina. Sabe aquela história? É tudo assim mesmo, nada vai mudar. Deus faz parece que só para algumas pessoas, para mim não. Para grande parte que eu conheço também não. Então vou continuar da mesma forma. Então, irmãos, caem numa rotina extremamente angustiante. Caem numa rotina de completo afastamento de Deus. E um terceiro aspecto que a oração nos leva a pensar, se o primeiro aspecto é viver sem esperança, e viver sem esperança não leva uma rotina longe de Deus, o terceiro é que aí vira um motivo de vergonha. Não era aquele sujeito crentinho? Não era aquele sujeito que vivia com a Bíblia debaixo do braço, passando para lá e para cá, dizendo que a gente precisava se converter? Não é ele que fez. Não é assim que acontece muitas vezes? Não era ele que era lá pastor de tal igreja? Não era ela lá que era ministra de louvor de tal igreja? Não era ele lá que dava aula para não sei quem, para os jovens? Não era aquela pessoa lá que fazia tal... Não é assim? Vira motivo de zombaria. E aí o que Daniel faz aqui é dizer, Senhor, nós viramos motivo de chacota. Nós viramos motivo de desonra para o Senhor. E muitas vezes a gente se sente tão sem esperança, se sente tão envergonhado e é culpado que a gente se torna zombaria na boca dos outros, não é? Bom, quais as lições que nós podemos tirar aqui, irmãos e irmãs? E eu gostaria aqui de tirar com vocês algumas lições muito significativas para que a gente possa superar, então, essa mercantilização, essa instrumentalização, baseadas, então, nesta oração de Daniel muito forte, muito, muito intensa, de coração, de resposta. Ele entendeu, irmãos, entenderam? Ele entendeu que aquilo que acontecia com o país dele era resultado de uma situação que as pessoas não tinham olhado e observado lá atrás. Quando os profetas, e ele coloca quando Jeremias, né? Jeremias falou, e o povo ficava dentro da igreja, erguendo a mão, dizendo, tá tudo bem, glória a Deus, aleluia, não vai acontecer nada, não tem nada que vai acontecer de errado. E Jeremias dizendo, vai vir um país, vai destruir vocês só glorificam de boca para fora, vocês não têm mudança de vida, vocês oprimem o pobre, vocês têm o peso contrário na balança, vocês roubam no comércio, vocês são
Vocês são infiéis porque vocês têm postes ídolos dentro da casa de vocês, vocês mentem, vocês... Então, Jeremias faz então exatamente, ele abre, ele expõe algo que estava ali e que e Jeremias é o porta-voz daquilo que ninguém queria dizer, mas todo mundo sabia que acontecia. Então Jeremias é justamente execrado pelo povo e pelas autoridades, principalmente pelas autoridades, porque ele fala aquilo que tinha que ser falado. Sem medo. Sem medo. Bom, e diante disso, o que acontece? Algumas lições para que nós possamos aprender aqui. Né? A primeira grande lição que nós aprendemos é que precisamos conhecer a palavra de Deus para orar. E eu estava pensando nisso a hora que eu estava lendo o texto, e eu me propus, a partir de amanhã no nosso movimento de oração, a começar a orar a partir de Mateus capítulo de número 5, que é onde é o Sermão do Monte. Aonde, Senhor? O Senhor já disse o que está acontecendo aqui e que a minha vida, eu, reverendo Flávio Ribeiro de Oliveira, não estou vivendo as bem-aventuranças. No que eu não sou um bem-aventurado? E como eu posso ser um bem-aventurado? Aqui está a minha oração. A partir de amanhã vou orar com vocês, Mateus capítulo 5, 6 e 7, nessas divisões que nós temos aqui diante da palavra. Por quê? Porque nós vamos orar conhecendo a palavra do Senhor. Está aqui, Jesus vendo a multidão, subiu ao monte assentado e pôs-se a ensiná-los. Jesus já nos ensinou o que é que nós não estamos vivendo. Então a minha oração é, eu quero viver isso aqui, Senhor. Bem-aventurados os humildes do Espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados porque são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados, pois sois vós quando vos injuriarem, perseguirem, mentindo, disserem todo mal contra vós por minha causa. Alegrai-vos, porque grande é o vosso galardão nos céus. Porque assim perseguiram aos profetas e os que foram antes de vós. Bom, o que é que nesta oração ainda não está sendo realidade para a nossa vida? Daniel abriu a palavra e viu aquilo que era do povo de Deus. E por isso ele orou. Bom, a segunda lição que nós podemos orar aqui, irmãos e irmãs, extraída é que eu preciso reconhecer o pecado com o qual o meu povo está envolvido e confessá-lo diante de Deus que é santo. E aqui eu quero trazer uma questão que muitas vezes a religião trabalha isso de uma forma massacrante. Você é culpado, você é culpado, você é culpado, você é pecador, pecadora, pecador, pecadora, pecador, pecadora, você não presta, você é isso, só misericórdia, só a graça. E esquece e traduz isso numa coleira. Então o que a gente tem é um monte de gente, homens e mulheres crentes ao Senhor Jesus, encoleirados, presos a um sistema religioso que escraviza, domina e leva à morte. Quando nós falamos de confessar o pecado, é nos implicar com aquilo que é a nossa escolha. E se a nossa escolha não estiver de acordo com a vontade de Deus, ela é considerada pecado. E como é isso? Porque pecado, literalmente, é errar o alvo. Se eu fiz, e o que é o pecado numa concepção mais moderna, que nós possamos avançar, pecado é estar alienado de Deus. É mais ou menos assim, Senhor, eu vou fazer essa escolha. Eu quero isso, vou lutar por isso, e fiz isso. E onde está Deus na sua escolha? Entenderam? Você orou, pediu para Deus discernimento espiritual, aquilo é da vontade de Deus para a sua vida, aquilo vai fazer bem para a sua vida, aquilo vai fazer bem para aqueles que estão à sua volta. Então, muitas vezes, irmãos e irmãs, nós precisamos nos implicar com as nossas escolhas. Senhor, eu fiz uma péssima escolha. Me perdoa. Eu pequei. Eu errei. Errei o alvo mesmo. Pensei muito mais em mim do que na tua vontade. Peço perdão. É assim que funciona, irmãos. É assim que funciona. Então é confessar. Confessar mesmo, Senhor. E o confessar aqui não é simplesmente, Senhor, eu confesso que eu errei. Não. É uma implicação com a sua escolha. Eu escolhi isso mesmo, Senhor.
E fiz isso equivocadamente. Foi um erro da minha parte. Entenderam? É muito mais do que se sentir culpado. É para além disso, é muito mais do que o remorso. Entender, Senhor, isso não foi uma boa escolha, foi uma péssima escolha. Estou completamente arrependido disso. Eu quero uma outra escolha que venha do Senhor para a minha vida, que está baseada na tua palavra. Então, é o que a gente precisa. Confissão de Daniel, uma confissão bíblica, pois está centrada em Deus. Erramos, deu nome para o pecado. Entenderam, irmãos? É isso que a gente precisa muitas vezes falar. Iniquidade, rebelião, afastamento. Não prestar atenção aos princípios divinos de vida, infidelidade, desobediência. É isso que muitas vezes nós devemos pensar nas nossas escolhas. E aí, Daniel não esconde nada de Deus. E é isso que a gente precisa fazer. A terceira é acreditar e crer na misericórdia de Deus. Porque é isso, irmãos. As misericórdias do Senhor, já diz o profeta Jeremias, se renovam a cada manhã. Quando nós confessamos o nosso pecado, quando nós nos articulamos conosco mesmo e pensamos, erramos, fiz uma escolha equivocada, quero fazer uma outra escolha porque eu estou arrependido, quero fazer uma escolha baseada na tua palavra, Deus fala, opa, estava esperando você. Sigamos. Por que é que você demorou tanto? Eu estava aqui o tempo inteiro. É isso. Porque tem uma coisa, eu lembro de uma música, eu não vou lembrar qual é a música, mas eu lembro que tinha um trecho de uma música, acho que era de um cantor, lógico, era de um cantor norte-americano, se eu não me engano, eu vou achar, depois eu posto no grupo da igreja, que ele falava assim, quando eu caio, o Senhor cai junto comigo, porque o Senhor está aqui comigo. É isso. Por que é que você demorou tanto para entender que a escolha que você fez não foi a melhor para a sua vida? Senhor, eu errei. Eu errei quando eu quis ser rico. Eu errei quando eu não te dei tempo. Eu errei quando eu tratei minha esposa pessimamente. Quando eu não dei tempo para os meus filhos. Eu errei porque eu achei que eu controlava todo o tempo, mas eu não controlo nada. Dê nome às suas escolhas. Implique-se com elas e siga a sua vida. A terceira, então, é acreditar nisso, porque o Senhor nos ama. Ele nos salvou por seu amor e sempre vai nos revelar o seu poder. A quarta lição a oração é que precisamos muitas vezes apelar para o zelo e para a glória de Deus. E aí, eu entendo que Daniel apelou mesmo e o Pezzini foi muito, muito feliz na expressão que ele usou aqui, que é isso, é um apelo. Ele falou, Senhor, e aí? Agora nós somos vergonha para todo mundo. O Senhor vai deixar que isso continue? Aonde fica o teu nome nesse negócio todo? Porque a história é tua. Foi o Senhor que nos tirou. Nós pecamos, nós erramos, agora nós somos tudo aqui, ó, essa vergonha. O Senhor vai deixar que isso continue? Essa é a oração dele, né? Tanto é que é isso. Cadê? Desculpe. Está aqui em Mateus, deixa eu voltar lá para Daniel. Daniel, então, apela justamente para isso, né? Ele vai dizer, Senhor, vai continuar desse jeito? Versículo de número 17. Agora, pois, ouve a oração e as suas súplicas, e sobre o seu santuário faze resplandecer o teu rosto. Inclina os teus ouvidos e olha para a nossa desolação, para a cidade que é chamada pelo teu nome, pois não lançamos as nossas súplicas perante a tua face, fiados em nossa justiça. Olha lá. Não é porque a gente acha que vai ser bom, mas em tuas misericórdias. Desculpem. Perdoa, atende-nos, porque a tua cidade, o povo, se chama pelo teu nome. Então quem está envolvido nessa história toda? É o próprio Senhor Jesus. Eu tenho um hino bonito que eu gosto, que se chama Ao Deus de Abraão Louvai, né? Que ele vai dizer assim, meu Deus por si jurou, e eu nele confiei. Ou seja, quando Deus... É aquela história, né? Quando Paulo vai dizer que nós somos selados pelo Espírito Santo de Deus, é essa marca. Entendeu? Você está selado com o Espírito Santo de Deus. Ninguém tira você dos braços do Senhor Jesus. Essa é a promessa. Entenderam? Marca. Senhor, então tem alguma coisa errada aqui. Porque se eu sou salvo,
se eu estou selado pelo Espírito Santo, se eu faço parte da tua igreja e eu ainda não compreendi o meu lugar no reino, aonde eu estou? Por que eu estou perdido? Qual é o meu lugar no reino? Qual é o meu lugar nesse propósito todo que o Senhor tem para a face da terra? Então, irmãos, por isso, nós não podemos afirmar que a oração é uma iniciativa nossa. Nossa oração é uma resposta à iniciativa que já começou com o próprio Deus. Assim, irmãos e irmãs, ao permitir que a palavra de Deus permeie as nossas vidas, ou permeasse as vidas lá no exílio, o que acontece? Eles primeiro vão para a Torá. O povo de Deus vai para a palavra. E é para a palavra que eu convido os irmãos e irmãs a irem para orarmos ao Senhor. Que assim seja. Que você possa buscar a Deus a oração. E a razão pela qual precisamos das Escrituras em nossas orações é porque somente através dela entramos em um diálogo amoroso e amigável e podemos responder a Deus todas as vezes que o buscarmos. Amém? Que Deus assim abençoe a sua vida, a minha vida, a nossa vida. Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor nos abençoe, nos guarde, nos livre do mal e que a sua palavra na nossa vida possamos então respondê-la com fé, praticando aquilo que aprendemos. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, uma boa noite. Teremos aí um fim de semana abençoado com a presença do reverendo Mário Sérgio de Góes. Estará conosco no sábado e no domingo, tanto na manhã quanto à noite. Quero convidar todas e todos para estarem presentes. Deus abençoe.